Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui à nossa série Sprint Final AB42 para a primeira fase, que acontecerá agora no dia 1º de dezembro de 2024. Chegamos à nossa última dica, gente. Então, todas as outras estão aí organizadas na playlist para que vocês possam olhá-las com calma, retomar, enfim, todas as dicas organizadas. Hoje nós vamos falar especificamente dentro do contexto, a 24ª dica dentro do contexto do direito constitucional de competências, especificamente do STF e STJ. Primeiro ponto, quando a gente pega ali o artigo 102 e o 105 da CF, o 102 vai trazer ali as competências do STF e o 105 do STJ. Primeiro a gente tem uma divisão, competências originárias, então aquele tipo de ação que vai ser proposta diretamente naquele tribunal, por exemplo, crime comum, quem julga crime comum praticado pelo presidente da República? O STF, originariamente, já inicia o processo lá. Crime comum praticado por governador do estado, quem julga? STJ, já inicia lá. Só que a gente tem também as competências recursais. Aquele tipo de ação que chega ao tribunal, ao STF ou ao STJ, a partir de recurso. E essa competência recursal ela é dividida em competência recursal ordinária, que a gente vai falar em recurso ordinário constitucional, ou em competência extraordinária para o STF, que a gente vai falar em recurso extraordinário, ou especial para o STJ, que a gente vai falar em recurso especial, no RESP, certo? Nesse contexto, vamos analisar aqui cada ponto. Primeiro ponto aqui, ó, ao inciso 2º do artigo 102. Primeiro, quando vocês pegarem o 102, muito importante a leitura completa desse artigo. Se vocês pegarem aqui o 102, compete ao STF. Inciso 1º, originariamente. Inciso 2º, recurso ordinário. Inciso 3º, recurso extraordinário. E aí, em cada ponto, a gente trabalha as competências. Quando a gente pensa no recurso ordinário, essa competência recursal ordinária do STF, a gente tem duas hipóteses. Primeira hipótese é recurso ordinário constitucional, quando se discute ali um crime político. Primeiro ponto, gente, quando for praticado um crime político, a competência original ela é da Justiça Federal, na forma do artigo 109 da Constituição Federal. Então, a Justiça Federal que irá julgar esses crimes políticos, certo? Óbvio, se os autores ali não tiverem foro por prerrogativa. A Justiça Federal quem irá julgar. Então, crime político, esses crimes contra o Estado Democrático de Direito, crimes nesse sentido, a Justiça Federal julga. Houve ali uma decisão no âmbito desse processo na Justiça Federal e você quer recorrer, tipo uma sentença condenatória, você quer recorrer, recurso ordinário constitucional dirigido ao STF. Então, crime político, quem julga? Justiça Federal, primeiro grau, artigo 109. Só que, eventual decisão da Justiça Federal, do juiz federal, a gente vai recorrer, por meio de recurso ordinário constitucional, ao STF, certo? E o outro contexto é o quê? Qual é a outra hipótese? Remédios constitucionais, ou seja, HC, MS, HD ou mandado de injunção, habeas corpus, mandado de segurança, habeas data ou mandado de injunção, quando forem decididos em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Então vamos supor, existem algumas hipóteses de habeas corpus que são impetrados diretamente no STJ, certo? Diretamente no STJ. Aí vamos supor que o STJ vai e denega o habeas corpus, ou seja, julga, entre aspas, improcedente aquele habeas corpus. Eu posso interpor um recurso ordinário constitucional daquela decisão para o STF. Duas observações. Primeiro, é um remédio constitucional, decisão denegatória, e desde que esse remédio constitucional seja ali de competência originária dos tribunais superiores. Até coloquei aqui, ó. Remédio constitucional de competência originária dos superiores, certo? Então, para essa hipótese aqui, para a gente pensar no recurso ordinário nessa hipótese, duas observações. Remédio constitucional de competência originária dos tribunais superiores, ou seja, ele já foi impetrado em um dos tribunais superiores e a decisão é denegatória, certo? Passada aqui a competência aqui em recurso ordinário do STF, veremos a do STJ, que está aqui no artigo 105, inciso 2º também. E a formulação vocês vão ver que é bem parecida, ó. Artigo 105, compete ao STJ, aí tem a originária, aí vem aqui o recurso ordinário e depois recurso especial. Aqui a gente tem três hipóteses. Primeiro,
Habeas corpus. Quando decididos em única ou última instância pelos tribunais regionais federais ou tribunais dos estados, se a decisão for denegatória. Veja, ó. Então, habeas corpus decididos por tribunais de segundo grau, se a decisão for denegatória. Então, o TRF ou o TJ deu uma decisão denegatória de habeas corpus, cabe recurso ordinário constitucional ao STJ. Mas o que é que eu quero que vocês observem aqui, ó? Em única, ou seja, mesmo se o habeas corpus começou já no TRF ou no TJ, ou última instância, começou, por exemplo, no primeiro grau, depois subiu para o segundo grau e vem a decisão denegatória. Por quê? Para vocês não confundirem com a linha B. Porque ó, quando ele diz aqui, ó, mandado de segurança decidido em única instância pelos TRFs ou tribunais dos estados, quando denegatória a decisão. Aí você vai me dizer, Judas, mas aí está dizendo a mesma coisa, não. Quando ele diz aqui única ou última instância, ele está dizendo o seguinte, ó, não importa se começou no primeiro grau, depois subiu para o segundo grau. Se no segundo grau, falando do habeas corpus, se no segundo grau a decisão foi denegatória, caberá ROC ao STJ. O mandado de segurança, para que a gente fale aqui no cabimento de ROC ao STJ, diante de uma decisão denegatória, ele tem que ser um mandado de segurança julgado originariamente no segundo grau. Então é um MS que começou ou no TRF ou no TJ. Entende a diferença aqui? Então assim, a gente tem essa diferença, as questões cobram muito, exploram muito isso aqui, essa diferença. Certo? E a terceira hipótese é o seguinte: causas em que tiverem como partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, certo? Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado município ou pessoa residente no país. Primeiro ponto, ó, só para a gente não confundir. Se você tem uma causa que tem ali um Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado você tem a União, Estado ou DF, competência originária do STF. Agora, se é um Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado a gente tem um município ou uma pessoa residente ou domiciliada no Brasil, primeiro ponto, originariamente julgada na Justiça Federal. Podem ver lá depois no artigo 109 da CF. Certo? Inicia na Justiça Federal. Diante de alguma decisão específica, caberá ROC, recurso ordinário constitucional, diante de sentença ali proferida pela Justiça Federal. Nesse tipo de ação, caberá recurso ordinário constitucional. Certo? Só que aqui também é uma hipótese interessante, porque se vocês pegarem lá no CPC depois, além da sentença proferida aqui pela Justiça Federal, no caso dessa ação, da sentença caber ROC, das decisões interlocutórias, se tiver ali prevista no 1015 do CPC, caberá agravo de instrumento ao STJ. Então, agravo de instrumento da Justiça Federal, primeiro grau, subindo diretamente para o STJ, se tiver lá no 1015. E foi uma hipótese aqui nesse sentido. Perceba que é bem diferente, é bem específica aqui essa previsão. Certo, gente? Então aqui, ó, só para nós revisarmos. Habeas corpus, decisão denegatória, mesmo que não tenha começado no tribunal de segundo grau. Mas se o tribunal de segundo grau denegou, ainda que seja exercendo competência originária ou competência recursal, caberá ROC. Mandado de segurança só se foi ali decisão denegatória exercendo competência originária. Aí caberá ROC. Aí você vai me dizer, aí se for no MS, então, uma decisão denegatória exercendo competência recursal, não cabe em um recurso? Cabe. Só que vai acontecer o seguinte, começa no primeiro grau, da decisão cabe apelação, sobe para o segundo grau. No segundo grau, dependendo do contexto, você pode pensar num RE para o STF ou num RESP. Agora, no caso de mandado de segurança, eu estou falando, né? Dessa linha B aqui. Agora, recurso ordinário, não. Só para nós podermos fixar, faremos uma questãozinha aqui, aplicada pela FGV no ano 2023. Fabrício foi preso em flagrante pela prática do crime de roubo, tendo havido a regular conversão do flagrante em prisão preventiva. Contudo, depois de mais de 2 anos, a instrução processual não logrou finalizar a oitiva das testemunhas de acusação, pois o Ministério Público insiste na oitiva de policiais que constantemente faltam à audiência por motivos pessoais, alegando férias e licença. Fabrício permanece preso preventivamente, o que ensejou a impetração do habeas corpus para o TJ. Certo? O TJ, em decisão colegiada, denegou o habeas corpus. Perceba que aqui a gente tem um HC impetrado diretamente no Tribunal de Justiça, cuja decisão foi denegatória. Certo?
Identifique corretamente a medida judicial a ser proposta para o caso narrado. Diante dessa decisão denegatória do Tribunal de Justiça em HC, o que é que a gente pode fazer? Letra A. Recurso ordinário constitucional dirigido ao STJ, que acabamos de ver lá no artigo 105, inciso 2, a linha A da Constituição Federal. Certo? Então, portanto, letra A, de fato, é a nossa resposta correta. Apelação? Não. E dirigida ao STJ, apelação ao STJ, ficou horrível essa disposição aqui. Agravo interno dirigido para o TJ, agravo interno, a não ser que a gente estivesse no contexto de decisão monocrática, algo do tipo. Recurso extraordinário dirigido ao STF, aí você vai me dizer, Judásio, mas espera aí. Se eu tenho um habeas corpus, proposto originariamente no TJ, certo? E a decisão denegatória, então cabe sim recurso extraordinário dirigido ao STF, se houver ali alguma matéria constitucional. Mas o ponto é, se você for aprofundar isso aqui, ó, recurso extraordinário, ele só é cabível como última hipótese. Eu vou até pegar para vocês aqui só para a gente fixar. Quando você pega aqui as competências do STF, aqui ó, julgar em recurso extraordinário as causas decididas em única ou última instância, certo? Quando a decisão é recorrida. Então, assim, são causas, na verdade, e o entendimento do STF também vem nesse sentido, que o RE você vai usar quando você não tem nenhum outro meio ordinário, nenhum outro meio mais comum. Por isso que é um recurso extraordinário. Se eu tenho ainda o recurso ordinário constitucional para poder utilizar, eu não vou pensar em recurso extraordinário. Agora, por exemplo, interpus ali o ROC ao STJ e ele manteve a decisão denegatória, aí eu posso pensar no RE para o STF. Entendeu? Por isso que a letra D não está certa. Porque recurso extraordinário, de fato, quem julga é o STF. Mas nesse caso específico, diante desse contexto, não cabe. Então é isso, gente. Essa foi a nossa última dica para que nós fecharmos a nossa série. Espero muito que vocês tenham gostado, que tenha feito sentido para vocês, que tenha de fato ajudado. E espero que todos esses vídeos, ou vários desses vídeos, realmente se transformem em questões de provas, em questões da prova no dia 1º aqui de dezembro, né? E que vocês possam obter a aprovação. Agradeço muito por terem acompanhado, por toda a paciência, por toda a ajuda também e a confiança. E qualquer dúvida, como eu sempre venho dizendo, estou à disposição. Podem deixar nos comentários, podem falar comigo que eu irei, com o maior prazer, sanar qualquer tipo de dúvida. Peço também que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação para receber todas as notificações, até porque esse foi só o primeiro projeto do canal, nós seguiremos com várias dicas aqui ao decorrer do tempo. E é isso, agradeço, um abraço a todos e tchau, tchau.